Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, 30 de janeiro, de 2022. E o mês se acaba, hoje e amanhã. Graças a Deus, pela nossa vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos. Somos agradecidos, irmãos? Como aquele leproso, que dos 10, voltou apenas um, para agradecer ao Filho de Deus o benefício grande que ele recebeu. Apenas ele, Os outros. E os outros? Perguntou o Senhor Jesus por ele, Somente eu voltei, Senhor. Se ajoelhou, adorou e agradeceu. E nós estamos aqui como ele, dando graças por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Pela igreja, irmãos? Pela congregação que ele levantou lá no madeiro, derramando o seu sangue precioso para nos livrar das nossas iniquidades, dos pecados, que a humanidade agora está negando, Muitas teorias, muitas heresias, muitas filosofias e teologias estão negando que não existe pecado, A transgressão não existe moral, não existe mandamentos. E aí tem até irmão que está aí no meio desse negócio aí, Acreditando nessa abominação, Isso é uma abominação. Negando exatamente a palavra do Deus vivo, O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, e amém, Então, irmão, vamos atrás aqui das heresias, dos gnósticos, A gnose, Os gnosticistas, Que foram combatidos por vários irmãos da igreja no passado, Lá pelo ano 200 depois de Cristo. E o principal deles foi o Irineu, Escreveu várias coisas sobre, vários livros, sobre essas heresias. E ele escrevendo lá, ele disse que as raízes do gnosticismo estavam naquele Simão Mago lá do Atos dos Apóstolos, Duas pessoas que ele cita como as raízes do gnosticismo. Uma é o Simão Mago e o outro é um tal de Menandro, Então eles são considerados como as sementes, de todas as heresias gnósticas, que nós estamos vendo algumas delas, São muitas, E esse Simão Mago, depois de tudo aquilo que aconteceu lá, em Atos dos Apóstolos, Segundo também até o Atos dos Apóstolos, foi ele quem acusou novamente, o Paulo, quando ele foi liberto de Roma, Acusou ele a segunda vez, e aí essa acusação foi tão forte que Paulo acabou sendo decapitado lá em Roma, Então esse Simão, ele chamou a si mesmo de a grande potência de Deus. Era o apelido, O nome que ele dava a si mesmo. Grande potência de Deus. E o Menandro se proclamava o Salvador. E aí teve um monte de seguidores deles, Nós já vimos aí alguns, Teve um tal de Saturnino, um tal de Basilides, cada um tinha uma teoria diferente. Um tal de Corpócrates, Carpócrates, sei lá o nome desse aí, Cerinto, tinha os Ebionitas, e os Nicolaítas, que o Irineu cita, Os Ebionitas são aquelas pessoas que fincaram o pé na lei de Moisés, Eles, não aceitaram de forma alguma, as pregações de Paulo, o ensino de Paulo. Não aceitaram a igreja, não aceitaram o Senhor Jesus. A maioria deles,
E no meio desses gnosticistas aí estavam os nicolaítas, né? As crenças deles sobre Jesus, né, é o quê? É que Jesus Cristo era o quê? É o fruto do casamento de Maria e de José. Ou seja, Jesus era filho de Maria e de José. Não tinha nada a ver com Deus, né? E aí ele se tornou o Cristo lá no batismo, né? E aí saiu de Jesus, né? O Cristo ele saiu de Jesus e aí voltou para o alto, né? Jesus foi quem sofreu e ressuscitou, né? Outros seguidores aí, né? Teve um tal de Serdão, Marcião, Cainitas, né? E vários outros, né? E aí eles faziam o quê? Eles chegaram, uma das teorias deles era o quê? Era conjugar os números e as letras gregas, né? Para formar representações de coisas, né? E de ensinamentos, né? Dizendo que aquilo ali eram revelações ocultas nas escrituras, né? Que foram reveladas apenas para eles, né? Certo? Então o Irineu ele refutava todas essas coisas aí, né? Com a doutrina apostólica, né? Dizendo que existia apenas um Deus, que os anjos não eram criadores de nada, né? Que o unigênito, o princípio, o Salvador, o Logos, o Cristo, isso aí era a teoria deles, né? Que dizia o quê? A teoria dos gnósticos. Eles diziam que o unigênito, o princípio, o Salvador, o Logos, o Verbo, né? O Cristo e os eões, né? Eram coisas diferentes, né? Aí dizia que o quê? Que Jesus Cristo era o Salvador, né? O Cristo e o Logos, e assim ia, né? Então o Irineu, ele refutou com o que ele chamava de regras de fé e de verdade, que era a pregação apostólica, né? E aí as críticas deles envolviam, né, outros filósofos, né, que tinham outras teorias e que ele dizia que eram teorias até melhores do que aquelas dos gnósticos, né, que estavam vindo para a igreja. Cita lá o caso do Aristófanes, né, que na sua teoria ele diz que a noite e o silêncio, né, emitiram o caos, né, aí o caos e a noite emitiram o Cupido emitiu a luz e os outros deuses, né, da primeira geração. Aí tinha Deus da primeira geração, da segunda, da terceira, né? Depois veio a segunda geração dos deuses, a criação do mundo, e aí veio a criação, a modelagem do homem. Então isso aí, ele falando aí, né, que a teoria do Aristófanes era menos, né, era menos abominável do que a dos gnósticos, que se diziam cristãos, né? Então os gnósticos, ele dizia assim, os gnósticos, o que eles fizeram? Eles foram copiar, né, a mitologia e a filosofia, né? Copiaram e criaram a teoria deles, né? Mudaram os nomes dos deuses, né? Das mitologias, das filosofias, e disseram que os nomes eram éon, né? Éons, éões, né? E aí então Irineu ele cita aí vários, né? Cita aí o Tales de Mileto, que era um filósofo, que disse que a origem e o princípio de tudo era a água. Lá o Homero, né, disse que era o oceano, né? Que originaram todos os deuses. Aí veio o tal, nós já vimos essas coisas, só estamos recordando, né? O Anaxágoras disse que os viventes, né, se originaram de sementes que caíram do céu, né? O Demócrito e o Epicuro, né, falavam do vazio, né, o não ser, e dos átomos, né, que eram os seres, né? Aí os gnósticos chamam de ser o que está dentro do pleroma e o não ser o que está fora. Então, o que significa isso, segundo o Irineu?
é que este mundo para eles é o não ser, ele não existe, né? Não existe esse mundo para os gnósticos, porque é o não ser, né? Aí ele volta a dizer, né, comparando lá, né, os filósofos com os gnósticos, ele vai falar no Demócrito, né, que afirma que as diversas figuras do universo desceram a este mundo, né? E aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Amém? Pai seja com todos nós.